Afinal, o que é igreja? Afinal, o que é igreja? Diante da visão quase mercadológica, onde nos últimos anos impera marketing, merchandising, onde a pregação do Evangelho tornou-se quase um show com pirotecnias inimagináveis, e também partindo para um sincretismo que não encontra apoio na Bíblia, é que eu resolvi fazer essa reflexão, tendo como título a pergunta afinal, diante do que se vê, do que se ouve, do que se observa, do que é oferecido, afinal, o que é igreja? O que a Bíblia nos ensina sobre esta comunidade? Queridos, há dois povos na história que merecem ser analisados de forma especial. O primeiro é Israel, a nação de Israel, uma nação que tem uma história fundamentada na terra, uma economia milenar na agricultura, na pecuária, uma nação que nunca teve como forte o preparo para a guerra, mas essa nação vai completar daqui a 20 e poucos anos, 6.000 anos de história, considerando a origem no chamado e na vocação de Abrão, quando Deus disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Impérios surgiram e passaram, civilizações nasceram e morreram. O Império Egípcio, que dominou o mundo nos seus dias, também acabou. Os medo-persas, os babilônicos, os romanos, os gregos, líderes da maior importância, que se anunciavam e se projetavam quase como eternos, chegaram e foram. No entanto, a nação, o povo, a despeito de uma diáspora de quase 2.000 anos e de dois cativeiros da história, um de 435 anos e outro de 70, não foi dizimado e teimosamente persiste, e aí está até os dias de hoje. Há alguns anos eu fiz uma palestra na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e depois o reitor, conversando comigo, disse o seguinte: isso só pode ser verdade. E complementou: já são 2.000 anos que isso está aí sendo combatido, bombardeado e não desaparece. Era a lógica dele. A nação de Israel é um exemplo disso. O outro povo que merece uma observação mais acurada e detalhada é a igreja, com 20 séculos de história, submetida aos caprichos de lideranças cruéis. Ela mesma, através de sua própria conduta na história, não se destruiu. Governos, culturas, pensadores, místicos, que a bombardearam e a bombardeiam há 20 séculos praticamente, e ela continua. Então são dois povos que merecem ser estudados com carinho, merecem ser observados com muita atenção. E eu quero hoje refletir sobre o que é a igreja, tomando como paradigma o texto que acaba de ser lido em Atos capítulo 2. O Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo havia sido derramado e, como consequência imediata, resultado imediato, surge essa comunidade que já nos ensina uma verdade: que igreja não nasce como fruto de ideologia, de cultura, de pensamentos humanos, de construções humanas, mas igreja necessariamente brota, nasce, surge como consequência do derramamento do Espírito Santo. E aparece em Jerusalém subitamente, da noite para o dia, ao ouvir a palavra que Pedro, cheio do Espírito, prega, esta comunidade que foi relevante, que fez diferença, que foi sal e luz para a cidade e que seria para o resto do mundo. A igreja
que eu tenho como modelo? Em primeiro lugar, ela não é uma instituição. A instituição existe pela necessidade de nos organizarmos no sistema onde nós vivemos, no establishment, no status quo. Para que andemos no sistema, nós temos que ter um mínimo de organização, e a instituição é este mínimo exigido para que se caminhe no sistema. Assim como religiosidade não é espiritualidade, religiosidade é a organização da espiritualidade. Igreja também não é templo. Que coisa boa um templo confortável, com ar-condicionado, assentos, tudo isso é uma maravilha. Mas a igreja não é o templo. Eu visitei o leste europeu antes da queda do muro de Berlim e celebrei com os irmãos da igreja perseguida na Tchecoslováquia, na Hungria. Eles não podiam ter salões, eles não podiam ter sequer salas, eles não podiam cantar, louvar com aparelhos de som. Quando eu falava da liberdade de culto no Brasil, eles ficavam extasiados. Os templos foram tomados, eles perderam todos os seus templos. No entanto, a igreja permaneceu, porque a igreja não é templo. Se por alguma razão, e Deus nos livre amanhã, alguém disser não tem mais templo, a igreja continua, amém? Porque ela não é templo. A igreja não é construção humana. A igreja não é instituição humana. É por isso que nós não podemos dizer, não devemos dizer, eu vou à igreja. Quem vai é a igreja. A igreja vai ao templo para reunir-se, cultuar e adorar o Senhor. O que é então igreja, para não ficar dando muitos tratos à bola? Esse texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, essa igreja padrão, modelo do Novo Testamento, a primeira característica era essa: perseveravam na doutrina e na comunhão. Não era só doutrina, nem era só comunhão. Há uma conjunção aditiva que transforma as duas palavras num bloco só. Porque quando há doutrina sem comunhão, o legalismo impera, as regras começam a ditar a caminhada da comunidade, e o pior, quando há doutrina sem comunhão, há o risco do esmagamento de vidas. Eu conheço pessoas que foram absolutamente esmagadas pela intolerância doutrinária. A doutrina, ela pode servir como túmulo se não houver comunhão. O eminente teólogo presbiteriano de saudosa memória, Dr. Júlio de Andrade Ferreira, dizia assim: não mate com sua doutrina alguém por quem Cristo morreu. Repito, não mate com sua doutrina alguém por quem Cristo morreu. Mas também não é só doutrina. Diz o texto que perseveravam na doutrina e na comunhão, koinonia, fluxo e refluxo, estar juntos, conversar, dialogar, adorar. A vida cristã é fundamentalmente comunitária. Ela se dá no entrelaçamento dos relacionamentos. A vida cristã é vivida na percepção do outro, porque o fundamento da felicidade, do ponto de vista bíblico e divino, é que eu serei feliz fazendo você feliz, e você será feliz me fazendo feliz. Houve um evento que a teologia chama de queda, que nos arrancou desse eixo de altruísmo para um eixo de egoísmo, e deu no que está aí. Um sistema predador, perigoso, traiçoeiro, onde a concorrência substituiu toda a comunhão, onde os fins justificam os meios. A BBC de Londres, um dos maiores complexos de comunicação da Terra, resolveu fazer uma pesquisa para descobrir qual seria a palavra mais pronunciada no planeta, em todas as línguas, idiomas e dialetos. Alguns opinaram e disseram deve ser amor, não foi. Outros disseram não, deve ser a palavra mãe, afinal mãe está em todo lugar, não foi. Quando eles fizeram a contagem,
Ficaram chocados, porque, por esmagadora maioria, a palavra mais pronunciada neste planeta é o pronome pessoal eu. E a segunda, meu. Isso mostra de onde saímos e para onde fomos. A doutrina casada com a comunhão gera a percepção do outro. Eu começo a perceber suas necessidades, você começa a perceber as minhas necessidades. Onde há comunhão, há troca, há percepções, sem muito discurso, sem muita conversa, há identificações, alianças silenciosas de amizade são firmadas, compromissos de amizade são selados de forma natural, não formatada, não programada, não ensaiada, sem nenhum arquétipo, mas que brotam da naturalidade da verdadeira comunhão que só o Evangelho dá. É por isso que nós temos que caminhar como igreja nesses limites: doutrina e comunhão, não doutrina sem comunhão, nem comunhão sem doutrina, porque senão vira oba-oba, tipo Sargentelli. A segunda característica, para não me demorar muito, diz a palavra de Deus que em toda alma havia temor. Não é medo. Do ponto de vista bíblico, a palavra temor de Deus significa levar Deus a sério. Não brincar com Deus, não duvidar de Deus, não encarar a palavra de Deus como apenas uma sugestão. A palavra de Deus nos encurrala entre a vida e a morte, entre a paz ou a turbulência de alma. A palavra de Deus não é um conselho, a palavra de Deus não é uma opinião, a palavra de Deus é palavra de Deus, e o apóstolo Paulo chama de palavra da vida. É por isso que eles, além de perseverarem na doutrina e na comunhão e na doutrina, eles tinham temor de Deus. Eu, pessoalmente, talvez por formação, nunca gostei de brincadeiras com Deus ou de anedotas que envolvem o nome de Deus. O rei Davi, quando vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, o geteu, e vem dançando de alegria, diz a palavra que a cada 7 passos ele se ajoelhava e sacrificava. Reverência, ter temor de Deus, encarar Deus como pai, como amigo, mas sobretudo levar a sério o que Deus diz. Eu já contei que minha mãe nasceu numa fazenda, saiu de lá com 18 anos de idade, da casa da minha avó, e minha mãe era muito pragmática, muito prática. E eu lembro que uma vez nós estávamos numa reunião e um menino, um jovem, orou e dirigiu-se a Deus com termos assim meio brincalhões, chulos. E quando ele acabou de orar, minha mãe emendou de lá e disse: meu filho, você pensa que Deus é seu parceiro? Eu nunca esqueci disso, porque é uma corruptela de parceiro, né? Ou seja, ponha-se no seu lugar. É filho, é servo, mas entenda com quem você fala e a quem você se dirige. De modo que a verdadeira igreja, ela é uma igreja que se firma na doutrina, na comunhão e no temor de Deus. Amém. Mas a outra coisa, ela também é agente de sinais e prodígios. Deus está agindo. Nós da igreja episcopal cremos no poder de Deus para realizar milagres, e temos muitos. O que nós não fazemos, e louvamos a Deus por isso, é transformar isso em show, em mercado, em negócio, em vender, em usar isso para cooptar. Mas há nesta catedral muitos que foram alvos de milagres, de sinais e prodígios de Deus, que estão aí com a mesma descrição do Deus que nós conhecemos, porque Deus é discreto. Diz a Bíblia: passaste pelo meio do mar e não deixastes vestígio. Não deixou sinal. Conheço Fátima aqui da igreja, a esposa do nosso querido Júlio, médico, desenganada, esperando a morte,
marido médico, 2 ou 3 meses de vida era o que se esperava, já são quase 10 anos e Fátima está aí bem em nome de Jesus. Edivanda, sogra de Nilson, foi goleiro do Santa Cruz, do Náutico, agora está na Europa, também desenganada. O marido disse aos médicos: vou vender um apartamento e levá-la para São Paulo, e o médico disse: vai perder os 2. O apartamento e ela está aí já há mais de 7 anos, em nome de Jesus. Há 7 anos eu tive um câncer, e quando fui levado para o bloco cirúrgico, segurei a mão de minha mulher, no limite, de onde ela não poderia passar, olhei nos olhos e disse: Carmen, o Senhor acabou de me dar uma palavra. Citei o texto: descanse, que não é dessa vez que eu vou, estou aqui. E eu digo a ela: eu estou fazendo hora extra. Ela fica brava comigo, né? Eu digo isso e sai de perto. Mas é assim, há muitos aqui, eu conheço muitos. Há sinais e prodígios, mas a igreja que nós servimos, ela mantém a discrição saudável que a palavra de Deus ensina. Amém, queridos? Ela é uma igreja que, além de perseverar na doutrina e na comunhão, ter temor de Deus e operar sinais e prodígios, diz o texto que é uma igreja onde todos estavam juntos, isso é, havia unidade e união, não era uma coisa sem a outra. Colocando isso num palavreado corriqueiro, era como se dissesse: se tocar nele, vai tocar em mim, se doer nela, dói em mim. Estamos juntos, somos um corpo, caminhamos em unidade, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a igreja do Senhor é una. Tanto que o capítulo 4 de Atos começa com a declaração que eu acho das mais lindas. Diz assim: da multidão dos que creram, um era o coração e uma era a alma. Um era o coração e uma era a alma. Mas além disso, diz o texto no verso 46, que eles partiam o pão de casa em casa. Esse partir de pão não é o litúrgico. Sabe o que é isso? É comer na casa do outro, é fazer um lanche. Meu pai na fé, o reverendo Antônio Elias, dizia: meu filho, às vezes há mais comunhão numa lanchonete do que num templo. A comunhão é a troca, é o fluxo e refluxo. A Bíblia diz que eles se frequentavam mutuamente. Eu dirigi uma igreja onde um indivíduo, numa hora de comunhão, olhou para alguém e disse: eu gosto, eu amo, você é meu irmão. Ele disse: como? Estamos aqui há 30 anos, nunca sentei para comer um sanduíche com você. Você nunca me convidou. A igreja primitiva, esta igreja, entendia que a construção da vida espiritual passa pela mutualidade, pela troca, pelo eu tenho e te dou, você tem e me dá, pela frequência à casa do outro, claro, sendo convidado para comer, para tomar um suco, etc., porque isso faz parte de espiritualidade. Essa era a comunidade. Além disso, diz a Bíblia, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Havia alegria, a vida era difícil, eles eram a igreja mais pobre. A perseguição era iminente, tanto que aconteceu, mas havia alegria, porque não era uma alegria condicionada por fatores externos. Não era uma alegria adquirida, injetada. Não era aquela alegria que depois produz uma ressaca horrorosa e queixas e lamúrias. Era a alegria que brotava de dentro, que nascia do coração, que independia das circunstâncias, onde a pessoa dizia: está ruim, está doendo, mas graças a Deus por tudo. Onde o crer superava o sentimento, onde não havia a ditadura das sensações, como na pós-modernidade nós chamamos de hedonismo. E aí iam eles,
E diz o texto, contavam com a simpatia. Hoje, cristão, se brincar, está ficando antipático. E tem uns grupos que quando vem você sai. Eu estava no aeroporto do Galeão e passou um grupo, e hoje você é capaz de identificar o grupo pelos tiques nervosos, e eu pensei que era um bando de ETs que tinham invadido o aeroporto. Essa igreja bíblica não, contava com a simpatia. Um amigo meu, antes da conversão, disse, olha, eu tinha horror de ouvir conversa de crente. Eu perguntei por quê, ele disse que eu não entendia nada. Era um tal de trono para cá, cavalo branco para lá, taça, flagelo. Ele disse, era um dialeto irreconhecível. Isso gera o quê? Isolamento, síndrome de ilha e, consequentemente, antipatia. Esta igreja, diz a Bíblia, contava com a simpatia de todo o povo. Que povo? Judeus, muitos ortodoxos, que não estavam aceitando a mensagem que lhes era anunciada, mas não podiam deixar de ter simpatia por essa comunidade. Aí diz o texto, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto eles viviam esse estilo de vida. Enquanto esse estilo de vida era observado. Enquanto eles tinham comunhão, sabiam no que criam, tinham temor de Deus, partiam o pão de casa em casa, operavam sinais e prodígios. Enquanto essa vida gostosa era vivida, as pessoas olhavam e diziam, puxa vida, é isso que eu quero, é aí que eu preciso estar. É com esse grupo que eu quero ir. Isso é que é vida. E dia a dia, diz o texto, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O que mais influencia alguém na direção de Jesus é observar um estilo de vida. Não é o fraseado, não é o palavrório, não é a verborragia, é o estilo de vida que atrai, que apetece, que chama, que faz a pessoa olhar e dizer, isto é que é vida, e não o que eu estou vivendo. Essa era a igreja que estava em Jerusalém, e as multidões iam se convertendo espontaneamente, não havia nada agendado, marcado, era o dia a dia, era o caminho, era a rotina de uma vida tão gostosa, que exalava um perfume tão agradável, que as pessoas diziam, é aí que eu quero estar, é com eles que eu vou, isso é que é vida. Queridos, o apóstolo Paulo criou ou citou 3 figuras para a igreja. Primeiro ele disse assim, que a igreja é um edifício, não com tijolos, ferro, areia. Ele chama construído com pedras vivas. As pedras dessa construção somos nós. E o apóstolo Paulo diz que há uma pedra de referência, que ele chama pedra angular, ou pedra de esquina. Até hoje, lá na muralha de Jerusalém, no que restou de Salomão e Herodes, ainda está a pedra com 75 metros de comprimento, e ela não podia ser talhada. Era a pedra de referência, a pedra de esquina, a pedra fundamental da muralha. E o apóstolo Paulo diz que nós somos uma construção onde a pedra fundamental tem nome, e o nome é Jesus de Nazaré. Agora, por que é difícil? Por uma razão simples. Se você comprar 10.000 tijolos e botar ali na frente, é muito provável que daqui a uns meses, eu estou sendo otimista, não tenha mais nenhum. Porque tijolo solto é fácil de roubar. Tijolo solto é fácil de levar. Um leva 10, outro leva 15, outro leva 1. Agora, tijolo edificado, quem é que vai se dar o trabalho de chegar nesta parede para arrancar um tijolo?
Edificação é isso. Quando eu era adolescente, já indo para a primeira juventude, eu estudava num colégio estadual, num bairro, e nós tínhamos que descer até uma esquina para pegar o ônibus para o centro. Naquele tempo chamava-se de lotação, e os mais antigos agora vão viajar comigo, alguns chamavam de marinete. Lembra disso, Vilela? Nós não somos velhos, nós somos estudiosos, né? E a gente ficava ali, toda vez que passava, antes do ponto do ônibus, tinha um muro que o prazer da gente era dar um chute e derrubar um pedaço. Passava lá, pum, caía um pedaço, pum, caía outro. Aí um dia, estávamos esperando um ônibus, parou uma Kombi bonita, um cidadão educado. Se vocês querem caronas, claro. Para onde vocês querem ir? Para a praça tal, no centro da cidade. Quando chegou na praça, eu lembro que eu olhei para ele e disse: pronto, aqui tá bom. Ele disse: não, tá bom não, nós vamos para a delegacia. E nos levou para a delegacia. E chama pai, chama a mãe, foi um chororô. Era o dono do muro que deu carona. Mas depois eu entendi, eu digo, por que é que a gente derrubou aquele muro a chute? Porque estava mal edificado. Se fosse bem edificado, se eu desse um chute, quebrava o pé, não o muro. Por isso que Paulo diz que a igreja é o edifício de Deus, onde devemos estar amarrados uns aos outros, de tal forma que por mais que chutem, não derruba em nome de Jesus. A segunda figura que ele fala é a noiva. O que é que se espera de uma noiva? Muita coisa, mas duas basicamente. 3, amor, compromisso e fidelidade. Pronto. Se a noiva ama, tem compromisso e é fiel, o resto se ajeita. Agora imagine o indivíduo chegar na casa da noiva, ela olhar para ele e dizer: errou o dia, hoje é fulano, o seu é depois de amanhã. Ninguém quer. É por isso que o casamento é o símbolo do encontro da igreja com Cristo. Não o casamento ocidental, esse não tem nada a ver. E cada dia piora. Mas o casamento segundo a liturgia judaica, onde alguns passos eram observados. Primeiro, o pedido, depois o compromisso, que era selado com a taça de vinho. Depois o noivo ia embora, a noiva ficava. Durante um ano eles não podiam ter relacionamento sexual, ela ficava preparando o enxoval, ele ia cuidar da vida. A partir de um ano e um dia, ele podia voltar a qualquer instante sem avisar nada, e ela precisava estar pronta. Ele escolhia o melhor amigo para dar o grito: o noivo chegou. Se encontravam, iam para um lugar durante 7 dias, a Bíblia chama de bodas, era a lua de mel, e depois de 7 dias eles voltavam e desfilavam com as famílias pela cidade, para que toda a cidade visse duas coisas. Primeiro, que ele foi fiel e honrou a palavra, e quem era de verdade a noiva. Isso tem tudo a ver com a nossa fé, porque nós fomos entregues a Jesus, foi firmado um compromisso, Jesus foi, mas disse: eu volto, e deixou um compromisso de sangue derramado, não de vinho. Ele pode voltar a qualquer hora, nós temos que estar prontos e reinaremos com ele por toda a eternidade. E a última figura, concluindo, que o apóstolo Paulo fala, é a igreja como corpo. Nós somos um corpo. E cada um de nós precisa descobrir qual o lugar do corpo. Não adianta ter 4 mãos e nenhum pé. Não adianta a mão ter inveja do pé, porque pé é pé e tem função de pé e é uma bênção. Mão é mão. Muito da paz na vida de um cristão tem na descoberta em oração do seu lugar no corpo. O que é que eu sou? Há muitos anos, ainda jovem, eu estava numa ilha do Caribe,
e fui para um show com orquestra caribenha. Eu sempre amei ritmos caribenhos, principalmente a percussão. E estávamos ali em um ambiente agradável, a orquestra. E eu observei uma coisa: no meio daquele ritmo bonito, havia um indivíduo em pé, que de vez em quando fazia Aí a música continuava, daqui a pouco ele fazia Seguia a música e ele Eu fiquei intrigado e perguntei a um amigo morador da ilha. Ele disse: me diga uma coisa, qual é o instrumento que aquele rapaz toca? Aí ele disse: nenhuma, a função dele na orquestra é essa, dizer desde que ele diga na hora certa. Eu digo, interessante, né? O indivíduo era assalariado, contratado, membro da orquestra, e a única coisa que ele precisava era na hora certa fazer João Batista foi assim. Ele nasce, passa 30 anos sendo preparado para 6 meses de ministério. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Quando o chamaram de Messias, ele disse: eu não. Em outras palavras, ele disse: eu vim só para estender a passadeira. Meu ministério na terra é só preparar o caminho. Ele estende, o rei pisa, e logo em seguida ele é decapitado pela insanidade de Herodes. Qual o seu lugar no corpo? Eu quero concluir dizendo a você que alegre o coração por ser igreja do Senhor. Você faz parte de um povo que forças poderosas na história tentaram destruir, não conseguiram e jamais conseguirão. Você faz parte de um povo que não é limitado a uma instituição, mas desse povo fazem parte todos os que foram lavados do sangue do Cordeiro, estejam onde estiverem, tenham o nome que tiverem. Vocês têm identidade. O apóstolo Paulo diz: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Igreja é isto. O mais é criação humana. Igreja é ter doutrina e comunhão, é levar Deus a sério, é orar e ver sinais e prodígios. Igreja é partir o pão, frequentar-se mutuamente. Igreja é ter a simpatia e não a antipatia do povo. Igreja é sem merchandising, sem promoções, sem pirotecnias, e notando que dia a dia o Senhor vai acrescentando. Igreja é ser edifício e dizer: daqui ninguém me arranca, estou edificado no corpo de Cristo. Igreja é dizer: eu sou a noiva, eu sei a quem pertenço, eu tenho dono, e ele vem me buscar, porque ele nunca mentiu. E ele disse: vou preparar lugar, e quando eu for e tiver preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Igreja é corpo, é dizer: eu não estou só. Se eu precisar de socorro, tem. Há membros. Nós todos trabalhamos conjuntamente. Nós vivemos todos sob a liderança de um. Agora aqui eu quero concluir. Qualquer um de nós pode ser qualquer membro, agora a cabeça jamais. A igreja do Senhor só tem um cabeça e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o cabeça. Agora olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso problema? É que há funções no corpo que só a cabeça faz e a gente quer fazer sem ser cabeça. Por exemplo,
Onde é que estão os olhos? Digam. Na cabeça. Quem é o cabeça? Digam. Jesus Cristo. Então a gente precisa aprender a olhar a vida com os olhos dele. Ele mesmo disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Onde é que estão os ouvidos? Quem é o cabeça? Vamos aprender a ouvir com os ouvidos de Jesus. Aí quando chegar o fofoqueiro de plantão, ou então aquele que só pensa para trás, cuja mente é negativa e derrotista, e eu gosto de Jó quando diz: o mal que eu temia me sobreveio, encharca a mente de coisa ruim e acaba acontecendo. Eu preciso aprender a ouvir com os ouvidos do cabeça, e o cabeça é Jesus. Vamos orar: Senhor, dá-nos os teus ouvidos. A gente fala com o quê? Com a boca. Onde está a boca? Quem é o cabeça? Se você e eu falarmos com a boca do Senhor, não sairá nada torpe, destrutivo, desagregador. Somos corpo, mas cabeças jamais. Que assim seja conosco, para que esta cidade olhe e chegue dizendo: é com eles que eu quero ir, para o nosso bem, para a glória dele, para a exaltação do Rei dos Reis. Sejamos corpo, sejamos noiva, sejamos edifício, sejamos comunidade atraente e simpática, e vocês verão milagres acontecendo naturalmente na vida de cada um, para a glória dele e para o nosso bem. Amém. Que assim seja.